E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo hoje. Então, hoje eu vou falar do Palmeiras e sobre um pouquinho o mercado da bola, né? Quem o Palmeiras poderia buscar, tudo mais, tá? Então bora começar? Rapaziada, como todos vocês já sabem, né? Palmeiras, e eu e vocês já sabem, né? Isso não é informação minha, todos já sabem. Que o Palmeiras tem 28 milhões de euros que investiu no Danilo, lembra? E por que o Palmeiras será que não pega esses 28 milhões de euros e vai lá no Zenit e pega o Riquelme Felipe, né? Jogador que veio da base do Palmeiras, né? O Palmeiras pega o Riquelme Felipe aí, envolve nesse pacote da proposta lá para o Zenit pelo Luiz Henrique, né? Aí o que o Palmeiras poderia fazer para tentar trazer o Luiz Henrique e convencer o Zenit a vender o Luiz Henrique para o Palmeiras? O Palmeiras poderia dar é simples, ó. Alguns falam que o Zenit quer 30 milhões de euros, outros falam que o Zenit quer 35 milhões de euros. O Palmeiras, ele poderia pegar, que é um Felipe ali, porque na visão do Palmeiras, Riquelme Felipe vale entre 10 e 15 milhões de euros. Eu acho que o Palmeiras chegou uma vez a recusar 10 milhões de euros, eu acho. Foi isso, não lembro muito bem. Então vamos lá. Luiz Henrique vale 35. Palmeiras envolvendo o Riquelme Felipe nessa negociação. Riquelme Felipe por 10 milhões de euros aí, né? Seria o valor dele na visão do Palmeiras. Aí o Palmeiras envolve e aí o preço abaixaria para 25, já que o Luiz Henrique é 35, abaixaria para 25. E aí o Riquelme Felipe mais 25 milhões de euros. De onde viria esses 25 milhões de euros do Palmeiras? Da proposta que o Palmeiras ia oferecer para tentar trazer o Danilo. O Palmeiras ofereceu, né, para tentar trazer o Danilo, que foi 28. Só que desses 28, o Palmeiras pega 25 milhões de euros, sobra 3 milhões de euros, o Palmeiras pega 25 milhões de euros, mas Riquelme Felipe envia a proposta para o Zenit pelo Luiz Henrique. Se o Zenit recusar, o Palmeiras poderia fazer algo simples. 25 milhões de euros mais Riquelme Felipe, mais 5 milhões de euros em bônus. 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. E mais o Riquelme Felipe nessa negociação. Eu acho que fecharia. Porque o Zenit já quis o Riquelme Felipe, né, já teve interesse. E eu acho que hoje em dia o Zenit também meio que continua acompanhando ali a situação do Riquelme Felipe. Então, rapaziada, eu acho que o Palmeiras poderia tentar o Luiz Henrique. E estão surgindo rumores aí, né? O Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, um jornalista, né? Ele é um jornalista, ele apurou, né? Que o Palmeiras entrou em contato, né? Com os representantes ali do Luiz Henrique. E o Palmeiras enviou uma proposta. Se é verdade ou não, não sei. Se for verdade, ótimo. Se também não for verdade, o Palmeiras do mesmo jeito tem que entrar nessa parada e tentar trazer o Luiz Henrique. Na minha opinião, na opinião de vocês, rapaziada. Deixe sua opinião aí no comentário. E aí, né? Deixa eu ver até quanto o Riquelme Felipe vale hoje no mercado de transferência. No Transfer Market, né? Tem Transfer Market. Transfer Market. Transfer Market.
Tá carregando, tá meio lerdo aqui, rapaziada, a internet hoje. Tá muito lerdo a internet. Será que hoje em dia ele estaria custando o valor de mercado de 5 milhões de euros? Mas eu acho que o Palmeiras entende que ele custa 10 e 15 milhões de euros. Mas na boa, o Ricardo Felipe não é um cara que tá tão valorizado assim pra valer 15 milhões de euros. Rapaziada, não tá abrindo não, mas depois eu vou tentar de novo. Mas se não abrir, o Palmeiras poderia tentar fazer esse negócio. Outro cara que o Palmeiras poderia tentar trazer, né? É o Fabinho, né? O Fabinho tá livre no mercado agora. O Al Ittihad, né, da Arábia Saudita, que era o clube do Fabinho, anunciou ontem a saída dele, porque o contrato dele se encerrou nesses dias aí. E agora ele tá livre, será que o Palmeiras não pode tentar trazer ele? Esses dias o Espírito de Porco e o Canal de Porco dizem que o Fabinho ganhou forças nos bastidores do Palmeiras. O Palmeiras está avaliando ali a contratação dele. Vamos esperar, né? Luiz Henrique, também o Diogo Dantas, né? Trouxe uma informação do O Globo, trouxe a informação esses dias, eu acho que foi ontem. Ele falou que o Luiz Henrique foi oferecido para o Palmeiras. O Flávio Latifi, ele falou que entre Palmeiras e Luiz Henrique não há nada, não existe nada, não existe conversa, não existe nada entre Palmeiras e Luiz Henrique. Agora eu fiquei pensando, se o Luiz Henrique então mesmo foi oferecido pro Palmeiras, quer dizer que ele não quer ir pro Flamengo, certo? E ele quer vir pro Palmeiras, provavelmente. Por que o Palmeiras não tenta, né, rapaziada? Se ele de fato foi oferecido, por que o Palmeiras não tenta? Porque eu não sei se é verdade também. É essa informação do jornalista Diogo Dantas do O Globo. Já o Flávio Latifi do UOL disse que Palmeiras e Luiz Henrique não existe nada. Vamos ver, né, rapaziada? Vamos ver. Mas, da mesma forma, se o Palmeiras tem interesse ou não tem interesse no Luiz Henrique, eu acho que o Palmeiras poderia tentar o Luiz Henrique, mesmo não tendo interesse, ou mesmo tendo interesse, tá? Mas vamos no assunto do Fabinho. Por que o Palmeiras não busca também, né, o Fabinho? O Fabinho que tá livre, o Palmeiras não precisa pagar nada pro um clube, né? Porque ele tá sem clube, o Fabinho. O Palmeiras não precisa pagar nada pro clube, porque o Fabinho tá sem clube. Só acertar salários e termos contratuais. Eu acho que o salário dele é bem salgado. E eu acho que isso daí que pode pegar, mas o Palmeiras poderia pelo menos fazer a tentativa. Tentar convencer também um salário que ambas as partes ficam satisfeitas. O Palmeiras também poderia tentar o Thiago Almada, que de acordo com o Fabrício Romano, o Thiago Almada vai pro River Plate, né? Mas o Palmeiras poderia tentar. O Palmeiras já tentou, né, no início do ano, mas agora o Thiago Almada decidiu sair, né, do Atlético Madrid, né, no meio do ano. Agora ele decidiu mesmo
sair do Atlético de Madrid, o Palmeiras poderia tentar, né? Agora era a hora do Palmeiras tentar. Mas não tentou, eu acho que não tentou, né? Porque ninguém disse nada, então eu acho que não tentou. Mas talvez em sigilo tentou, né? Mas de acordo com as informações, nada, não tem nada entre o Palmeiras e o Chaco nesse meio do ano. O Palmeiras também, eu acho que ele poderia tentar o Júlio Enciso. Tipo assim, o Palmeiras poderia tentar o Luiz Henrique nesse formato que eu falei para vocês, ou tentar o Júlio Enciso. O Júlio Enciso tá voltando talvez para esqueci o nome do clube lá, que ele talvez ele está voltando lá da Inglaterra, da Premier League. Não sei se tá na primeira ou segunda divisão esse time, acho que tá na primeira. Ele já jogou. Oferecendo 25 milhões de euros pelo Enciso. Galatasaray dizem também que ofereceu 25 milhões de euros. Por que o Palmeiras não pega os 28 do Danilo lá que estava oferecendo e oferece a contratação do Júlio Enciso? Então, se eu fosse o Palmeiras, eu tentaria ou o Luiz Henrique ou o Júlio Enciso, com o dinheiro que estava investindo no Danilo. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem no Palmeiras e preferiam no Palmeiras Júlio Enciso ou Luiz Henrique? Eu acho difícil, eu não sei, cara. Eu acho os dois muito bons. Mas aí eu jogo essa pergunta para vocês. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho do elenco, né, do Verdão. Tá muito forte, hein, rapaziada. Tá muito forte o elenco do Verdão, hein. Verdão vai papar todos os títulos, hein. Mas tá muito forte, rapaziada. Dá pra gente ganhar tranquilo esse ano, eu acho. Pra gente ganhar tranquilo. Nosso elenco é muito forte, hein. Dá pra gente ganhar tranquilo as competições. Tá disputando a Copa do Brasil, disputando o Libertadores, Brasileirão, dá pra gente ganhar os 3. Brasileirão a gente tá em primeiro, né, lugar no Brasileirão. Libertadores agora a gente vai encarar o Cerro Porteño, né. E Copa do Brasil vai ter o sorteio ainda, né. Avançamos contra o Fortaleza na Copa do Brasil para a próxima fase. E agora vamos ver quem a gente vai pegar através do sorteio. Mas o elenco é muito forte, né? Eu acho que o Carlos Miguel ainda tá devendo um pouco, falhou nos 3 gols que o Palmeiras tomou do Fortaleza na quarta-feira. Aí o Murilo parece estar meio pesadão, rapaziada. Mas eu manteria o Murilo, eu acho ele bom. Tipo assim, eu acho ele bom pra titular. Mas se também ele não tiver em boa fase, ele é bom pra compor elenco, ficar no banco ali. E outro cara que eu ia falar, porque o Palmeiras não tentou o Santiago Sousa, rapaziada, do Racing. Porque primeiramente, o Palmeiras foi atrás do Danilo, por quê? Porque eu acho que o Palmeiras entende que precisa de um volante. Senão não tem nem por que ir atrás do Danilo, só por causa que ele é cria. Não faz sentido. Eu sei que tem esse amor, assim, mas ficar gastando dinheiro só por causa que o cara é criança é meio desnecessário, eu acho. Eu acho que é por causa de posição. Talvez ia vender o Emiliano Martins. Desistiu, parece, o Palmeiras, de vender o Emiliano. Porque o Santiago Sousa ele faz zagueiro e volante. Faz 2 posições, zagueiro. Palmeiras só tem à disposição agora o Benedetti e o Murilo, porque o Gomes, o Bruno Fux e o Barbosa estão lesionados. Ou seja, se o Palmeiras perde os 2 por lesão ou perde um dos 2, o Palmeiras vai ficar com 1 ou com 0. Se perder os 2 vai ficar com 0. Se perder um dos 2 vai ficar com 1. Por lesão, né? Entendeu? E o Palmeiras também estava indo atrás do Danilo, né? Um volante. O Sousa faz o volante e zagueiro. 2 posições.
Mas o Murilo ainda tá pesado, o Piquerez voltou super bem de lesão, voltou jogando muita bola. Acho que ele tá jogando até melhor do que antes da lesão, porque antes da lesão ele tava bem mal, hein? Aí se lesionou, depois da lesão voltou a jogar bola novamente. O Giai também tá bem, fez uma boa partida. Que mais? Gomes tá bem, vamos ver se agora depois da lesão ele volta a jogar bem de novo. Barbosa mais ou menos, né? Eu acho que é uma adaptação assim também. Mais ou menos. O Marlon tá jogando bem demais. Andreas Pereira também jogando bem demais. John Arias jogando muita bola, John Arias, hein? Depois da Copa do Mundo, John Arias jogando muita bola. Flávio também tá bem. Vitor Roque tá sem ritmo, eu acho. Muito pesado. Mas aos poucos vão voltando o ritmo. Ele vai voltar a ser aquele jogador que a gente conhece. Paulinho também. Paulinho tá vivendo uma fase de muitas lesões, né, rapaziada? Mas a gente sabe que se ele de uma vez mesmo, ele parar essas lesões e ele ficar 100% de uma vez, a gente sabe que ele vai explodir e fazer história com a camisa do Palmeiras. O Sousa também tá bem, Maurício jogando muita bola também. O Palmeiras está com 5 lesionados, né? Kelvin, Paulinho, Barbosa, Bruno Fux e Gustavo Gomes. Os 5 lesionados. O Alan também tá bem, né? Jogando bem. O Carlos Miguel ainda tá devendo, né? Tá falhando nos gols aí, que não pode falhar. Fez ótimos jogos, né, esse ano. Ajudou muito o Palmeiras, defendeu muito, catou muito, fez ótimas defesas, mas nesses últimos jogos aí, contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza, nesse último jogo contra o Fortaleza aí lá em Cuiabá, deveu nos 2 jogos, hein? Isso é preocupante. Mas nos outros jogos ele foi bem. O Abel também melhorou, tá tomando umas decisões melhor, né? Por enquanto. Mas aí, rapaziada, eu também ia fazer uma pergunta. Eu acho, tá? Que o Alan, agora ele não sai no meio do ano. Parece que o Aston Villa quer ele, tá forte, né? Um forte interesse, tá forte aí na briga pra trazer ele, o Alan. Mas espero que o Alan fique no Palmeiras, porque o Alan é um grande jogador. Mas tipo assim, se for pra vir o Luiz Henrique pro Palmeiras e o Alan sair, prefiro 1000 vezes que o Alan saia e venha o Luiz Henrique. Prefiro o Luiz Henrique do que o Alan, porque o Luiz Henrique é muito mais jogador. Mais pronto, mais experiente. Já jogou final, tudo. Tem mais essa experiência, entendeu? Já sentiu, já jogou final, já sabe como é jogar final, já ganhou final, foi decisivo, fez grande ano, entendeu? Assim. O Alan já jogou final também, né? Mas eu acho que o Luiz Henrique ele tem mais experiência por ter ganhado aquele ano, aquela Libertadores, aquele Brasileiro em 24. E o Luiz Henrique já jogou Copa do Mundo, tudo, então ele tem mais experiência. Já foi rei da América, então acho que ele faz. Eu preferi o Luiz Henrique do que o Alan. Preferia que o Alan saía e o Luiz Henrique chegasse. Tranquilamente. Venderia o Alan tranquilamente e trazeria o Luiz Henrique tranquilamente. Fazeria essa troca aí. O Alan vai pro Aston Villa, Luiz Henrique vem pro Palmeiras. Mas eu acho que o Alan não sai nesse meio do ano. Só se chega uma proposta irrecusável. E aí eu acho, não é informação, não é informação. É opinião, é minha opinião, não informação. Eu acho que tem grandes chances do Alan sair no fim do ano. Ou o Alan ou o Flaco.
tá? E aí, se o Flaco ou o Alan sair agora, vai ser por uma proposta irrecusável, né? O Palmeiras também vai aceitar qualquer proposta, tá? O Palmeiras vai fazer jogo duro para vender os dois atletas. E aí, para substituir o Alan, trazeria o Luiz Henrique. Porque aí, faz de conta que o Palmeiras vende o Alan entre 40 e 45. Vai, vendeu por 40 milhões de euros. Tem mais uns 28 milhões de euros que é investir no Danilo. 68 milhões de euros. Já tem pro Palmeiras gastar. Traz o Luiz Henrique. Com aquela troca, aquele formato que eu falei. O Palmeiras vai pagar 25. 43. Deixa eu ver. Entendeu? 43 milhões de euros e sobra pro Palmeiras ainda. Daria para trazer mais um Enciso, mais o lateral direito, entendeu? Tem o Dodô, que eu acho que no fim desse ano pode assinar um pré-contrato. Lateral jovem, novo, 26 anos, não sei se vai fazer 27 ou não, mas é bem novo do mesmo jeito. Lateral que em boa forma eu acho que consegue ir para a seleção. E o Dodô seria um lateral ótimo para o Palmeiras, o Dodô da Fiorentina. Daniel Munhoz, por que não? Por que não Daniel Munhoz? Né? Eu acho que daria para o Palmeiras sim trazer o Daniel Munhoz. É isso, rapaziada. Daria para trazer também o Fabinho, né, mano? É isso, rapaziada, é isso. Domingo tem Palmeiras e Internacional, né? No Brasileirão. Às 16 horas, Palmeiras e Internacional. No Bank Park. E o Palmeiras tem que ganhar. Para manter essa sequência, né? De ganhar jogos e continuar sendo líder e aproveitar cada oportunidade de somar os 3 pontos. Aproveitar da melhor forma, né? Que é gol. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva-se no canal, hypa, compartilha e também deixe like, se inscreva-se no canal, hypa e compartilha os vídeos e os shorts que eu faço. Beleza, rapaziada? Fui. E vai Palmeiras, avante palestra.